Olá pessoal, tenho pedido bastante para fazer um vídeo sobre fibrose pulmonar, alguns seguidores têm me pedido, então eu vou falar um pouco sobre isso. Então, para vocês entenderem sobre o que é fibrose pulmonar, primeiro de tudo a gente tem que falar que o pulmão é um órgão que a gente diz que tem uma plasticidade muito grande. O que que isso quer dizer? Que o pulmão ele consegue sofrer certos tipos de injúria, né, certas lesões e se recuperar completamente. E mesmo se a gente tira um pedaço do pulmão ou um pulmão inteiro, o paciente consegue ter uma vida praticamente normal. O pulmão, por exemplo, que sobra, ou a parte do pulmão que sobra junto com outro pulmão, acabam se adaptando e a médio e longo prazo o paciente acaba tendo uma vida normal, não é algo que ele vai sofrer. Então, como que funciona na maioria das vezes, né? O paciente ele tem aí um processo inflamatório no pulmão que pode ser causado por infecção, pode ser causado por algum estímulo ocupacional. Então, o pulmão ele vai inflamar e normalmente depois de um tempo aquela inflamação passa e o pulmão ele acaba saindo daquele quadro inflamatório sem nenhum tipo de cicatriz. Normalmente quando a gente tem, por exemplo, uma pneumonia, o pulmão ele se cura e a gente não vê nenhum tipo de cicatriz no pulmão. Em alguns casos acontece uma outra coisa. Acontece o paciente ele vai ter o processo pneumônico, né? Ele vai ter a pneumonia vai inflamar o pulmão e aquele pulmão inflamado, em algumas regiões, ele vai evoluir com um tipo de cicatriz. Então, essa cicatriz, a gente começa a transformar o pulmão, que normalmente ele tem alvéolos, numa fibrose. Então, quando a gente fala em fibrose pulmonar, a gente está dizendo que está acontecendo algum tipo de transformação que está transformando um pulmão normal num pulmão cheio de cicatriz. Ele vai ficando fibrosado. Então, um conjunto de ações acontecem no pulmão, ações que começam provavelmente com um quadro inflamatório e no lugar do pulmão se curar e ficar normal, como acontece na maioria das vezes, ele vai evoluir com algum tipo de cicatriz e essa cicatriz é uma fibrose. Então, a fibrose ela vai substituindo o alvéolo e o pulmão não executa mais a função do pulmão que a gente precisa. Então, o pulmão serve para jogar fora o dióxido de carbono e entrar para dentro da corrente sanguínea o oxigênio. E quando a gente começa a perder alvéolo por cicatriz, a gente vai prejudicando essa função do pulmão e o paciente vai tendo cada vez mais dificuldade de fazer esse tipo de troca gasosa. A gente tem vários mecanismos que podem resultar em uma fibrose pulmonar. Um dos tipos de fibrose pulmonar é a fibrose pulmonar idiopática. Idiopática quer dizer que a gente não tem nenhuma causa conhecida. O paciente ele entra num processo onde começa a haver substituição dos alvéolos normais por cicatrizes no pulmão e ele faz uma fibrose pulmonar idiopática. Quer dizer que sem causa, pode ter, na maioria das vezes tem uma causa genética incutida, mas idiopático quer dizer que não tem uma causa conhecida. Mas ele pode fazer uma fibrose pulmonar por um quadro infeccioso, por exemplo, tuberculose pode evoluir com fibrose pulmonar, uma pneumonia, como eu falei no começo, se for uma pneumonia muito extensa, pode causar algum tipo de fibrose pulmonar. O paciente pode ter uma fibrose pulmonar porque fez radioterapia, então o paciente tem um tumor no mediastino, que é a área que fica entre os dois pulmões, ou um tumor de mama. Por mais localizada que seja a radioterapia, um pouco de radiação pode vazar para os pulmões, e daí o pulmão acaba fazendo cicatrizes que causam algum tipo de fibrose pulmonar. Existe o tipo de exposição ocupacional, que é o paciente que trabalha com amianto, com pó de ferro, alguns tipos de grãos, alguns tipos de fezes de aves, podem causar uma reação pulmonar e o paciente evolui com algum tipo de fibrose.
Doenças do tecido conjuntivo, né, as doenças reumatológicas, como lúpus, artrite reumatoide, pode evoluir com algum tipo de fibrose pulmonar. E agora o que a gente tem mais escutado é o Covid, que o Covid em alguns pacientes ele causa mais ou menos fibrose pulmonar. Então, a gente tem que entender, primeiro de tudo, que a gente vê principalmente dois tipos de fibrose pulmonar ligada ao Covid. O primeiro tipo, que é o mais grave e o mais raro, é um tipo mais precoce. É o paciente que tem um Covid grave, a gente vê um acometimento em todo o pulmão e no lugar daquele acometimento ele cicatrizar, ele já precocemente começa a ser substituído por fibrose. Então, é um acometimento raro, é bem pouco comum. A gente viu aí na semana passada um caso de transplante pulmonar realizado aqui no Brasil. Foi o primeiro transplante pulmonar em paciente pós-Covid, mas foi um paciente que evoluiu muito rápido com uma lesão pulmonar que causou um tipo de fibrose. Então, isso pode acontecer, mas é algo bem raro. O outro tipo de paciente é o paciente que evolui com fibrose mais a longo prazo. Então, o que isso quer dizer? Alguns estudos estão sendo feitos e alguns resultados a gente já conseguiu enxergar. Então, a partir de 6 meses, uns 6 meses dos pacientes que tiveram Covid grave, ou seja, os pacientes que ficaram internados com acometimento pulmonar por Covid, um terço deles evoluem com algum tipo de fibrose pulmonar. Então, só aí então já dá para perceber, né? 2/3 dos pacientes que tiveram Covid grave não vão ter nenhum tipo de complicação, nenhum tipo de cicatriz pulmonar a longo prazo. Mas 1/3 dos pacientes, eles vão ter algum tipo de cicatriz pulmonar depois de 6 meses que o pulmão inflamou e cicatrizou e virou uma fibrose. Então, isso pode ser mais ou menos grave de acordo com o paciente. Se o paciente já tem aí um enfisema por cigarro e daí ele evolui com uma fibrose pulmonar em cima, ele vai ser mais sintomático, ele vai ter mais dificuldade para conseguir oxigênio. Se é um paciente que era um paciente rígido, que fazia atividade física, não tinha nenhuma doença pulmonar de base, então provavelmente esse paciente, a fibrose pulmonar que acontecer no decorrer do tempo pós-Covid pode ser que não cause nenhum tipo de sintoma. Então é muito pessoal entender. A gente sabe que tem alguns fatores que pioram a chance de ter algum tipo de fibrose pulmonar a longo prazo. Então, quanto mais grave a inflamação pulmonar, maior a chance. Quanto maior a idade do paciente, maior a chance. Então, é alguma das coisas que hoje em dia a gente sabe que pode fazer com que o paciente tenha uma fibrose pulmonar a longo prazo, embora a gente ainda saiba muito pouco a respeito dos mecanismos de ação do Covid no pulmão e por que alguns pacientes evoluem com fibrose e outros pacientes evoluem sem fibrose. Então a gente chega num outro assunto importante, que é o seguinte: o paciente ele teve Covid, ele teve um acometimento pulmonar, e qual é o melhor jeito de reabilitar esse pulmão? Então, se o paciente está internado num hospital que tem a fisioterapia, normalmente os fisioterapeutas eles orientam o melhor tipo de fisioterapia que o paciente pode fazer em casa. Mas, se isso não aconteceu, ou se está num lugar que não tenha fisioterapia, a gente tem que ter em mente que o melhor exercício pro pulmão, para recuperar bem o pulmão, é caminhar. Então, quando o paciente está na posição de pé, o pulmão está completamente livre para ventilar tanto a parte anterior quanto a parte posterior. Quando o paciente está sentado ou deitado, as partes posteriores do pulmão elas não costumam ventilar bem, porque está contra a cadeira, está contra a cama. Então, impede uma boa ventilação dessa parte do pulmão. E quando o paciente está de pé, ele está caminhando, o pulmão está livre. Então, o tórax expande bem e o pulmão consegue ventilar bem. Então, o ideal é a gente fazer que o paciente consiga caminhar o mais cedo possível, porque caminhada é o melhor exercício fisioterápico pós-Covid. E quanto de caminhada?
Eu coloco para os meus pacientes o número de 60 minutos. Então, o ideal é fazer 60 minutos de caminhada todos os dias. Óbvio que não precisa ser os 60 minutos de uma vez, a gente pode dividir da melhor forma que seja para o paciente. Por exemplo, o paciente tem uma esteira em casa, pode dividir 3 vezes 20 minutos. Vai lá de manhã, à tarde, à noite, anda 20 minutos na esteira, é andar, não é corrida. E com isso você fica numa posição que o pulmão ventila bem, você faz uma boa reabilitação pulmonar. Não tenho esteira em casa? Vamos tentar então fazer caminhada 2 vezes ao dia. 30 minutos de manhã, 30 minutos no final do dia, de preferência num horário aí que a gente não tenha uma incidência de sol muito importante. Não vai sair para caminhar meio-dia, por exemplo, que é um horário ruim, tem sol, daí vão acontecer outros problemas. Então vamos tentar fazer em um horário onde o sol seja mais ameno, ainda mais quando a gente está passando por bastante calor aqui ultimamente. E outra coisa importante também é ter um calçado adequado para fazer esse tipo de caminhada. Evitar caminhar de chinelo, evitar caminhar de sapato, tentar ter um tênis que seja confortável para conseguir fazer isso, porque isso também diminui o número de lesão. Vai caminhar com chinelo, é mais fácil de ter uma entorse, de ter uma lesão no tornozelo. Então é importante também levar isso em conta. O ideal desse vídeo é que vocês tenham em mente, se vocês tiveram um Covid grave ou algum paciente com Covid grave, estimular a ter o mais precoce possível esse tipo de reabilitação pulmonar que se baseia em, assim que possível, caminhar. Obrigado a todos que me acompanham, obrigado aos que assistiram esse vídeo e obrigado por me seguir.